você olhar tecnicamente, a internet tem muitos aspectos que ainda se mantém assim, de forma aberta. A gente tem princípios de governança que buscam preservar essa característica, mas em cada uma das camadas da internet, ou seja, quando a gente está falando de infraestrutura, quando a gente está falando de transmissão de informações, quando a gente está falando de conteúdo, a gente vê problemas acontecendo e ameaças, sejam por governos, seja de judiciário, seja mesmo de empresas que buscam limitar essa característica mais aberta da internet. Vocês estão vendo na foto uma família de uma etnia chamada Rohingyas. Os Rohingyas são uma etnia que durante séculos habitaram a região de Bangladesh, entre Bangladesh, Índia, o sul aquele sudoeste asiático. Tá? E em Bangladesh existem campos de refugiados gigantescos lá. São etnias que fogem de, por exemplo, o Butão, de outros países em que eles sofrem perseguições por não concordarem com a religião deles, não concordarem com a raça deles, por vários outros motivos, e eles se refugiam em Bangladesh, onde existe um campo de refugiado bem próximo da fronteira, com 900 mil pessoas hoje. Esse campo de refugiados, ele é visto, enfim, por diversas autoridades como uma missão humanitária, mas recentemente a mudança de governo em Bangladesh começou a promover que esse campo de refugiados, de pessoas, de famílias, fosse também uma questão indesejada pela sociedade. E no final do ano de 2019, para fazer uma pressão para que essas pessoas pudessem sair desse campo e se dispersar seja lá para onde, né, coisa absurda, eles resolveram cortar o sinal de internet desse campo. As pessoas vivem numa situação já muito precária lá, e todo o sinal de internet foi cortado, então, tanto nas telecomunicações físicas, quanto também no celular, você não conseguia acessar a internet a partir de lá. Então, era um apelo para você tentar forçar alguma coisa nesses campos. Veio a pandemia, e várias entidades internacionais começaram a falar da importância de receber informações claras, corretas, tudo mais, sobre o que estava acontecendo no mundo. Começou o isolamento, e essas 900 mil pessoas que vivem num espaço muito apertado, mas muito apertado, continuaram sem internet. Várias entidades internacionais pediram para que o governo voltasse à internet naquela região. Isso não foi feito até agosto de 2020. A situação foi gravíssima. Ainda bem, por conta do esforço de diversos voluntários de organizações internacionais que iam fazer um trabalho voluntário lá, não houve nenhuma epidemia tão grave local em relação à pandemia do Covid. Mas as pessoas ficaram totalmente distantes do mundo por conta de um governo que falou, não queremos que vocês tenham acesso à internet. Muito louco, né? Isso não aconteceu só lá, isso aconteceu em vários lugares do mundo, alguns próximos de nós. Então, na Etiópia, a gente teve 100 milhões de pessoas sem internet durante 2 semanas, também durante a pandemia. Na China, por conta de toda a questão de reduzir as informações e as críticas ao governo sobre a reação com a pandemia, houve um bloqueio de palavras-chave. Escolhia palavras-chave que tinha a ver com o governo, com a pandemia, tudo. Quando você enviava uma mensagem no WeChat, o equivalente do WhatsApp no Oriente, você simplesmente não conseguia enviar a mensagem. Muito louco. E na Venezuela, você tinha um site de informações que era um site ligado à oposição da Venezuela, que foi tirado do ar. E havia também uma campanha de arrecadação de fundos feito pelo Juan Guaidó, que é o presidente da Assembleia Legislativa da Venezuela, um opositor conhecido do governo venezuelano, que simplesmente foi tirado do ar, porque, entre aspas, era promovido pela oposição. Uma campanha de arrecadação de fundos para pessoas em dificuldade, em vulnerabilidade em relação à Covid. Na Índia, também tivemos casos gravíssimos aí, envolvendo monitoramento e geolocalização das pessoas, sem uma justificativa clara. No Brasil, tivemos uma situação muito absurda, que é uma situação que quase aconteceu, se não fosse as instituições, o Supremo Tribunal Federal intervindo. Mas uma medida provisória foi colocada em vigor mais ou menos no meio do ano passado, no auge da pandemia,
dizendo que as empresas de telefonia, as 4 grandes, deveriam ceder seus dados que tinham sobre os consumidores para o IBGE. A desculpa oficial era que era para ajudar a realização do censo, que não foi realizado em 2020, também não vai ser em 2021, vai ser realizado em 2022. Só que a medida provisória não trazia essa justificativa, não trazia qualquer limitação ao uso pelo IBGE de dados sensíveis para caramba, como nossa localização, o uso que nós fazemos nos nossos telefones, nossos dados pessoais, etc., sem qualquer tipo de limitação para o governo, porque isso foi feito também antes da entrada em vigor da LGPD e a exigência é que os dados fossem transferidos antes da entrada em vigor da LGPD. Então, por pouco, a gente não tem uma situação também de violação da privacidade grave no Brasil, se não fosse derrubada do Supremo Tribunal Federal. E a gente teve situações também, mundo todo, de pessoas presas, tivemos a proibição do TikTok, eu já falei, tivemos na Índia, a Índia sofreu muito com isso, vários aplicativos chineses foram proibidos, dentro daquela lógica xenófoba mesmo, de não, a Índia, a gente não pode deixar nossos dados irem para a China causou a pandemia, etc. Uma coisa totalmente ridícula aí e grave, tá? Eu sempre falo que muitas vezes na internet a gente não está regulando necessariamente empresas, ou regulando governos, ou regulando pessoas. O que a gente está regulando, e a gente busca tentar regular, né, são as relações de poder, né? E acho perfeito o que você disse. Como é que você enxerga, poxa, a sua experiência com esse estudo e essa visão de sociedade civil das relações de poder? Eu imagino que, enquanto eu falava, você pensava várias coisas a partir dessa ideia do abismo digital, né, que está se mostrando na pandemia. Você acha que a pandemia aumentou isso ou só revelou para as pessoas que existe esse abismo digital? Como é que você vê a partir da sua experiência? Eu diria que um pouco já existia um abismo imenso. O Brasil é um país extremamente desigual e as coisas relativas à internet reproduzem problemas offline que a gente tem históricos no Brasil, alguns de séculos atrás, de desigualdade. Então, e eu acho que colocou as coisas em foco, deu visibilidade para vários problemas que já existiam e outros foram aprofundados, com certeza, porque a partir do momento que as pessoas têm que trabalhar teoricamente de casa online, você meio que esgarça essas relações e mostra quem tem ou não tem, como você falou. Se a gente olha para os dados mais recentes da pesquisa do CETIC, que é a pesquisa de uso de tecnologia e internet em domicílios no Brasil do ano passado, que já tem alguns dados da pandemia, a gente vai ver que é bastante gritante a diferença, por exemplo, de quem tem computador e internet em casa por região, que enquanto no Sudeste, e vem a questão da Yasmin que você acabou de responder, é 51%, no Nordeste é 28%. Então, isso, as diferenças regionais no Brasil, eles também fazem um estudo bacana em termos de renda e classe. Se a gente olha também quem tem computador, notebook, um computador de mesa em casa, porque para você fazer aula, para você trabalhar, para você participar de reunião, nem sempre é muito fácil fazer isso do seu celular ou do tablet. E a sua experiência vai ser muito diferente de quem tem acesso a toda uma infraestrutura tecnológica em casa, internet de alta velocidade. E se você olha essas faixas por renda também é bastante gritante, por exemplo, menos de 10% das pessoas que recebem, dos domicílios que recebem até um salário mínimo no Brasil tem um computador de mesa ou um laptop. Então, as condições de aprendizado e de trabalho mudam bastante também. Eu acho que isso fica mais evidente na pandemia do que antes, apesar de ser um problema que o CETIC já vem documentando há muitos anos. Sim, eu também tenho essa opinião. A gente escancarou muitas coisas com a pandemia, né? A gente nos tornou mais próximos, mas ao mesmo tempo as pessoas que estão desconectadas talvez elas tenham ficado mais distantes ainda de quem está conectado, né? E eu acho engraçado como isso também gera uma questão cultural, né? A nossa cultura, a cultura da internet, ela é a cultura de quem está conectado e, puxa, desde a gente está falando de padrões de comportamento, a gente está falando de música, a gente está falando de programas de televisão, memes na internet, tudo isso é cultura, né? E isso daí também se relaciona com o tema de desigualdade digital, né? Sei que você estudou um pouco esse tema de cultura livre, né? Você acha que tem uma relação muito grande entre esses dois pontos também?
Sim, que a gente na pandemia falou muito de ensino e trabalho remoto, mas como você também mencionou, a gente precisa de entretenimento, principalmente durante os piores momentos de isolamento social e de trabalhar e ficar em casa o tempo todo. Para quem tinha também, e se debateu muito isso nas redes sociais na época, o privilégio do home office, né, do trabalho em Uhum. casa. Mas também todo mundo precisava falar e conversar. Eu, por exemplo, eu agradeço a existência da internet para poder ficar em contato com as pessoas que já são 2 anos sem ver, por exemplo, minha família e meus amigos no Brasil. E muita gente acabou ficando longe das pessoas, então tem uma questão de afeto aí que tem que estar na equação também, de conseguir se conectar, conseguir falar, de lazer, de entretenimento e também de como a gente depende de criação cultural, todo tipo de produção cultural, criatividade, artes, humanidades, também se evidenciou e a gente tem no Brasil, falando de direito e tecnologia, uma lei de direito autoral de 98, que é bastante obsoleta, se a gente parar para pensar, não cobre várias das questões atuais. Teve uma tentativa de reforma ali em 2007, 2008, e nos anos seguintes, que não vingou. Então, a gente continua ainda com mecanismos muito defasados para lidar com proteção e fomento à produção cultural no país. E aí que entra a cultura livre, que é essa ideia de licenciamento alternativo. Não sei se vocês já repararam, por exemplo, na Wikipedia e outras páginas, outras plataformas que adotam licença Creative Commons, e você pode licenciar também seu trabalho em Creative Commons. Existem outras licenças e outras formas de a gente pensar em acessibilidade. E outra coisa que ficou evidente é acesso a materiais educacionais, por exemplo, que quando as bibliotecas fecham, arquivos, por exemplo, aumenta também desigualdade de acesso a material educacional para quem está na universidade, por exemplo. Nem todas as universidades no Brasil têm condições de comprar bases digitais durante a pandemia. Isso faz com que as pessoas também tenham menos acesso, e entre toda uma questão de licenciamento e publicação, que já é algo que existia há muito tempo, que a gente vem documentando, mas também acho que o holofote vira e coloca bem na cara vários desses problemas de acesso durante a pandemia.